A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nosso precioso irmão, querido e precioso irmão Luiz Alberto de Araújo Bezerra, o Beto, ele publicou o seguinte, um texto, lá no Facebook: proibições que nem têm base bíblica. Aí ele colocou lá, ensinamentos da CCB que não tem base bíblica. Proibição de o homem usar barba. Então veja, nossa querida irmã Jade De Vito, como uma fervorosa seguidora das doutrinas, da Congregação Cristã do Brasil, essas doutrinas que são fundamentadas em usos e costumes, mas não tem nenhuma fundamentação bíblica, ela respondeu dizendo: a barba é só para os músicos. Quem congrega e não toca pode usar. E maquiagem não é proibido. Bem, na contestação dessa nossa querida irmã, Jade De Vito, dizendo que a barba é só para os músicos. Quem congrega e não toca pode usar. E maquiagem não é proibido. Por que ela contestou dessa maneira tão convicta? É porque ela não conhece a sua igreja. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja ocultista. Eles são praticantes do ocultismo. É tudo escondidinho, É tudo escondidinho. Em todos os anos, o ministério da congregação, os anciãos, se reúnem no mês de abril, lá no Brás, é uma reunião de ensinamentos. E a grande maioria da Irmandade pensa que, então, lá, todos eles, naquele dia, naquele momento, oram a Deus, e Deus vai revelando as coisas e tal. Nada disso. Isso é decidido por dois ou três indivíduos que nós não sabemos exatamente quem são, a dia, hora e lugar desconhecido. Pode ser na casa de um deles, no escritório de um deles, pode ser até num boteco, tomando uísque. E então eles decidem estas coisas. E depois, isto vai para uma lista secreta de ensinamentos. Todos os anos, então, o ancianato da congregação se reúne para receber uma xerox, uma cópia xerox daquilo que foi decidido, lá para trás, tá certo? E é perguntado, quem concorda, quem sente que é da parte de Deus, levante a mão. E todo mundo levanta a mãozinha, porque ninguém é idiota de não levantar a mão, tá certo? Por quê? Porque se fizer isso, vai ser colocado na marca do pênalti. E na primeira oportunidade vai tomar um pontapé no traseiro, entende? E vai ser expulso da pior maneira. Entendeu? E vai ser considerado ímpio, pecador, adúltero, homossexual, um homem que faz sexo com animais, está cheio de demônios, tudo que diz é mentira, entendeu? Porque por meio de linguagem subliminar fizeram a cabeça das pessoas. Então a Jade De Vito, ela está se manifestando, dizendo que a barba é só para os músicos. Quem congrega e não toca pode usar. Não, também não é bem assim. Quem é crente batizado e vai congregar de barba, todo mundo fica olhando, Fica olhando, sabe aquele olhar de censura, aquele olhar de juízo, julgando a pessoa? É isso. Agora, a Jade De Vito não sabe, que a igreja é uma igreja ocultista. Todos os seus ensinamentos são ensinamentos ocultos. E a proibição de usar barba está em lista secreta de ensinamento, que não é do conhecimento dela, Isso é pregado por meio de linguagem subliminar, quer dizer, embutida no meio da pregação,
Então, dessa maneira, vão fazendo a cabeça das pessoas, para que as pessoas pensem e ajam conforme o ministério quer, que é uma coisa diabólica, tá? No que se refere às verdades que Deus revela, nada deve estar escondido, deve ser tudo de conhecimento público. Bem, mas para que não fique somente no blá, 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 né? Tá bom? Então eu vou mostrar aqui o tópico de ensinamento do ano de 2017. É o tópico número 11. Barba crescida e ou cavanhaque. Aqui diz, repetição do tópico 9 de 2014. Né? Aconselhamos nossos irmãos, inclusive seus filhos, que não é conveniente aos nossos princípios o uso de barba crescida e nem cavanhaque, como também os cabelos penteados de forma exótica. Quanto aos recém-chegados chamados na graça, aguardemos que o Senhor faça a obra. A saudação com o ósculo santo em um rosto com barba crescida torna-se incômoda, tendo em vista a recomendação da palavra. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Romanos 16, 16. O ministério reprova o uso desse costume. Quanto aos irmãos que ocupam cargos ou ministérios, apresentando-se assim, serão advertidos e enquadrarem-se neste ensinamento e, se persistirem, deverão deixar o seu cargo ou ministério, pois essa é a disciplina da Congregação Cristã no Brasil, conforme os tópicos já anteriormente aprovados em reuniões gerais anuais de ensinamentos, os quais têm força estatutária. Artigo 44 do Estatuto da Congregação Cristã no Brasil. Entendeu? Então, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Bom, o problema é fazer de usos e costumes, fazer doutrinas, né? É só isso. Bom, de cara, né? O ósculo santo da caridade. Isso é usos e costumes, né? Da igreja lá judaica, né? Lá do Velho Testamento, entendeu? E eles usavam barba. O Senhor Jesus era um barbudão. Os apóstolos também, todo mundo com barba crescida, entendeu? E eles se osculavam, praticavam o ósculo santo. Então, o ósculo santo, o ósculo que diz santo, né? Santo. Se fosse santo, a gente podia também oscular as irmãs, né? É verdade? Não, mas não pode. Por quê? Por que não pode? Porque tem a malícia. Se tem malícia, já não é santo. Entende? Esses caras ficam inventando coisas, sabe? É a fábrica da invenção. São inventores. Eu recomendo estes homens, né? Procurarem aí laboratórios de pesquisas das universidades brasileiras, que eles prestariam um grande serviço não só ao Brasil, a toda a humanidade, porque são geniais, criativos, entende? Então, fazer doutrina de usos e costumes, isso é perverso. Abandonar as nossas verdadeiras doutrinas, que foram substituídas por doutrinas baseadas na tradição dos homens, em usos e costumes. E se deram mal, né? Nós foram lá para o meio dos índios, né? Aí começaram a pregar a doutrina da congregação para os índios, estão proibidos de pregar essas coisas no meio dos índios. A FUNAI já repreendeu e proibiu isso. Tem ensinamento aí nas listas secretas de ensinamentos. Né? Fizeram doutrina do véu e a doutrina do chapéu, né? O homem não pode orar com a cabeça coberta, né? Aí expulsaram do templo agentes do Mossad, né? Serviço Secreto de Israel, e até hoje a congregação não pode construir um templo de alvenaria lá em Jerusalém, né? Porque humilharam os judeus aqui no Brasil
Isso foi para um relatório, né? O agente secreto escreveu no relatório e mandou lá para o Mossad, lá em Jerusalém. O general, o comandante do Mossad, quando a congregação, em 2005, intentou construir um templo de alvenaria, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, né? O exército, né, com tropas armadas, meteu todo mundo na parede, né? Com metralhadora, meteu todo mundo na parede, e quem abrisse o bico levava bala na cara, e com tratores botou tudo no chão. É isso que dá de fazer doutrinas de usos e costumes. Usos e costumes. Agora você vai ver um vídeo, né, onde eu entro nessa situação aí, a barba, o barbudão, a doutrina do barbudão. Tá? Veja o vídeo aí e considere as coisas que eu estou dizendo nele. Você observa o seguinte, que esse nosso querido irmão Tiago, ele não sabe nem o que é o Evangelho. Ele pensa que o Evangelho é tudo o que é ensinado por Jesus e os apóstolos. O Evangelho é a pessoa de Jesus, sua vida e sua obra, em termos absolutos. Mas na sua essência, o Evangelho é que Deus se fez homem e foi à cruz do Calvário para pagar o seu pecado, o meu pecado, e nos dá o direito da vida eterna por ele em glória no céu. Isso são as boas novas. Né? Isso são as boas novas. Não é essa montanha de preceito, de coisas que você deve fazer, e outra lista de coisas que você não deve praticar. Né? Isso não é o Evangelho na sua essência. Isso são práticas cristãs. Tá? Que se você pode praticar, louvado seja Deus. Se você não pode praticar, você abandona. Tá? O importante é levar o Evangelho para frente. Não é levar essas instruções de usos e costumes. Tá? Então, mas infelizmente o nosso povo não sabe o que é o Evangelho, a liderança não sabe o que é o Evangelho, ninguém sabe o que é o Evangelho, né? E fica aí falando, é por isso que ele está aí nessa guerra, defendendo unhas e dentes, esse negócio dos irmãos. Mas isso é usos e costumes. Né? Nós temos doutrina, nós temos a doutrina da barba. Não pode ser barbudão. Tá? Não pode ser barbudão. Então nós temos a doutrina da barba. Aconteceu o seguinte, como somos, como é sonho acontecer o tempo todo, a congregação não tem um trabalho de missões para alcançar outras nações, nada disso. Né? Não tem essa preocupação. Como é que acontece o progresso da congregação? É o seguinte, o sujeito está aqui no nosso meio, depois ele volta para o lugar de origem, ele vai levando lá o que ele aprendeu para lá, esse lugar é o que ele aprendeu aqui no nosso meio, entendeu? E aconteceu que teve um nosso irmão que foi para a Turquia. Né? Ele aqui no Brasil conheceu o Evangelho. Conheceu o Evangelho? Não. Olha eu aí, também misturando as coisas. Ele conheceu a congregação. Né? E foi para a Turquia, lá para o país dos pais deles, onde ele nasceu. Né? Ele abriu a porta ou a sala da sua casa e convidou seus parentes para participar com a família dele num culto. E esses parentes trouxeram outros parentes, né, por afinidade, e depois esses outros trouxeram outros parentes, amigos, né, e formou um grande grupo de irmãos reunidos ali, né, todos louvando e glorificando a Deus, uma coisa linda, linda de ver. Aí ele pensou, né? Vou chamar os irmãos do Brás aqui para vir oficializar a obra aqui. Ele foi, e chamou, né? Aí
chegou o ancião lá, viu todo mundo barbudão, com a barba enorme. Não pode porque nós temos doutrina. Nós temos doutrina que o homem tem que ter a barba raspada. Só que o ancião não sabia, né? Nessa região, o homem que tem a barba rapada é homossexual. Entendeu? Pois é, né? O ancião saiu correndo de lá, né? Eu não sei que fim levou isso daí, certo? Mas veja, isso usos e costumes. Né? Se a gente pode dar alguma nação levar a nossa pregação, e se o seu uso e costume que você pratica aqui no Brasil, né, não for aceito, beleza. Mas se tiver entraves, problemas, né, você abandona. Por quê? Você não vai estar ofendendo a Deus fazendo isso. Né? Olha, é o seguinte. Veja as instruções do apóstolo Paulo a respeito da escravidão. Nos tempos da igreja primitiva, a escravidão era usos e costumes dos povos. Eles praticavam a escravidão. E por trás de tudo isso, havia também legislação específica a respeito. O Império Romano tinha leis a respeito. A respeito da escravidão. Você acha que o cristianismo combina, concorda, suporta, endossa, aprova a prática da escravidão? Não, é claro que não, né? Mas veja, os apóstolos em nenhum lugar deixaram registrado o repúdio à escravidão. Pelo contrário, eles dão instruções para que aqueles que se converterem ao cristianismo sejam submissos, se submetam ao regime da escravidão. E aconselham também aos senhores de escravos que se converteram ao cristianismo a tratarem com humanidade os irmãos que estavam debaixo do jugo da escravidão. Entendeu? Mas não há uma linha sequer reprovando a escravidão. Por que ele agiu desta maneira? Por que ele agiu desta maneira? Agiu desta maneira porque se fizesse diferente, haveria derramamento de sangue e seriam consequências terríveis sobre a irmandade, os irmãos. Né? Evidentemente que a lei, o governo ia para cima. Ia ser coisas terríveis. Rebelião, revolta, coisas assim. Então, eles não escreveram uma linha contra a escravidão. Por quê? Porque eram covardes? Não, absoluto. Essa é a guia de Deus. Há certas coisas que quem vai mudar uma comunidade cristã é o Espírito Santo. Não somos nós com as nossas imposições. Né? Então veja, fica mais uma informaçãozinha, além do episódio lá em Jerusalém, que a congregação lá se deu mal por causa da doutrina do chapéu, né? Milhares de judeus aqui no Brasil, né? Por causa de estarem participando no culto com a cabeça coberta, e esses judeus humilhados dentro da nossa igreja foram expulsos, e isso acabou, a congregação acabou pagando o preço lá em Jerusalém, onde o exército com tropas armadas contra todos botou tudo no chão. Então é bom parar com esse negócio de fanatismo religioso na prática de usos e costumes. Bem, meus queridos irmãos, para o meu vídeo por aqui, tá?
se inscreva no meu canal do YouTube, divulgue os meus vídeos nas redes sociais, certo? E também veja o seguinte, no final deste vídeo você vai ver uma tela grande, onde você vai ver o vídeo do irmão André Souza. Tá? É um querido irmão, ele foi criado nos corredores da congregação. Tá? Ele cresceu nesse ambiente. Diferente da minha pessoa, que eu fui para a congregação, eu tinha já 30 anos, era um homem com uma personalidade formada, né? Entendeu? Ele não, diferente, ele viveu a vida toda nesse ambiente, tá? E esse ministério que está aí intentou matar a sua alma e destruir a sua família. Tá? Então ele está fazendo algumas considerações a respeito da congregação e que são considerações verdadeiras de alguém que viveu 35, 40 anos dentro da congregação. Ele é músico na congregação, tá? Então, e os vídeos que ele está fazendo está ajudando muita gente, tá bom? Quero que você veja o vídeo do irmão André, divulgue os vídeos do irmão André, tá bom? E você vai ajudar, vai beneficiar muitos feridos, machucados da nossa irmandade, tá bom? Fique na paz de Deus, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mas não esqueça, dá um like aí no meu vídeo e divulga ele nas redes sociais. Um beijo nos vossos corações.